Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Vamos dar continuidade ao nosso raciocínio de qual motivo é fundamental trabalhar a mobilidade, principalmente em praticantes de musculação. Então o que acontece, pessoal? Conforme a gente vai realizando ao longo dos anos os mesmos exercícios de forma muito repetitiva, é normal que o nosso corpo comece a tonificar algumas musculaturas. Então a gente começa a desenvolver as musculaturas que estamos trabalhando. Junto com a hipertrofia, ela começa a gerar tonicidade, então ela começa a ficar hipertônica, que a gente chama, né? Que seria aquela musculatura mais avantajada, mais desenvolvida. E pessoal, os músculos, eles são responsáveis por mexer os nossos ossos, ou seja, o nosso esqueleto. Então o músculo está lá para que, na verdade, articulações sejam capazes de se movimentar. Só que o que acontece? Conforme a gente vai tonificando, vai desenvolvendo determinada musculatura, essa musculatura que está mais desenvolvida, ela começa a fazer com que o padrão articular se adapte à tonicidade dela. Então, por isso é muito importante a gente trabalhar de forma simétrica os nossos músculos para que as articulações tenham um equilíbrio muscular, tanto dos agonistas quanto dos antagonistas. Ou seja, por exemplo, tanto músculos que são capazes de flexionar o ombro, quanto músculos que são capazes de estender, para que essa articulação tenha o perfeito equilíbrio para realizar as atividades do seu dia funcionalmente. Porém, o que acontece? Muitas vezes a gente dá um foco maior em determinadas musculaturas que acabam fazendo com que essas articulações elas se adaptem e remodelem a posição articular delas de acordo com que aquela musculatura que está mais avantajada fique mais confortável para ela. E essa posição que fica mais confortável para a musculatura que está mais avantajada, ao decorrer do tempo de treino e tudo mais, acaba que quanto mais desenvolve essa musculatura, acaba que a articulação ela fica mais bloqueada, principalmente para realizar os movimentos contrários. Então, se aquele indivíduo tem um peitoral muito forte, a nossa glenohumeral, que é o nosso ombro, ela tende a fazer uma rotação interna. Então, por isso que porque essa musculatura está fixando, está muito tônica aqui na frente, está hipertônica. Então, ela faz com que essa rotação interna seja mais avantajada. E, naturalmente, quando a gente for mobilizar o ombro para trás durante diversos exercícios da academia, a gente não tenha este movimento de forma tão eficiente, porque existem musculaturas que estão hipertônicas limitando esse tipo de movimento. Então, quando a gente não trabalha a mobilidade, cada vez mais a gente vai, por exemplo, peitoral, o peitoral vai fazendo isso aqui. Junto que a gente faz uma rotação interna de ombro, é natural, é um movimento combinado, a gente vai fazendo com que a nossa curvatura de coluna torácica, por exemplo, vá fazendo um aumento da curvatura, que a gente chama de hipercifose. Então é muito comum a gente ver praticantes de musculação com esse padrão hipercifótico com ombros protusos, ou seja, os ombros voltados para frente e o aumento da curvatura torácica. Vocês já viram aqueles praticantes de musculação que andam assim, né? Ó, por quê? Peitoral muito avantajado, hipertônico, musculatura que faz a rotação externa de ombro e os interescapulares lá atrás, ó, mobilidade de escápula, de coluna, não estão no perfeito equilíbrio com a musculatura que faz o movimento contrário. Então a gente tem que avaliar quem está hipertônico e quem está hipotônico, ou seja, quem está hipertônico, quem tem muita tonicidade, está com aquela musculatura muito mais avantajada do que as hipotônicas, que não estão tendo uma tonicidade tão equilibrada com a musculatura antagonista. Então, pessoal, por isso que é muito importante, nesses casos, por exemplo, de hipercifose com protusão de ombros, o que a gente teria que trabalhar? Mobilidade escapular, junto com mobilidade de coluna torácica, ó, e glenohumeral. Então, por exemplo, me assistam de lado. Se eu tenho esse padrão cifótico, hipercifótico, tá? Com protusão de ombros, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que mobilizar
glenomeral em rotação externa, que eu já vou começando a quebrar esse padrão. Conforme eu vou quebrando esse padrão, eu já trabalho a mobilidade de coluna torácica em extensão. Por exemplo, tudo que é movimento que eu faço uma extensão torácica, que eu vou repassar para vocês no módulo de coluna torácica, a gente precisa estender essa coluna. Ó. Quando eu consigo estender essa coluna, meu braço faz uma rotação externa, eu já quebro aquele padrão cifótico. E junto, mobilidade escapular. Quando eu conseguir soltar e destravar as minhas escápulas, já vai ficar muito mais propício de eu desenvolver a musculatura interescapular, que ficam entre as escápulas, que vão fazer essa neutralidade, vão segurar essa escápula na posição neutra dela. Vejam só, são alguns fatores que eu vou trazer aqui nos módulos para vocês corrigir o padrão postural que a academia pode estar contribuindo num padrão mais desequilibrado do corpo de vocês. E pessoal, eu dei um certo exemplo aqui, tá? Mas isso que acontece em nosso peitoral, ombro, escápula e coluna, acontece no corpo inteiro. Acontece em quadril, acontece em lombar, acontece em cervical, tornozelo, joelho, enfim. Todas as articulações que estão limitadas, elas acabam perdendo o movimento e acabam gerando essas adaptações articulares, que o que acontece? A gente chama isso tudo que eu falei para vocês de disfunção. Então, quando uma articulação ela está em determinado padrão, por exemplo, essa rotação interna de ombro para dentro, e eu não consigo levar em rotação externa, a gente tem uma disfunção nessa glenomeral, a gente tem uma disfunção nesse ombro. Ou seja, o que seria a disfunção? A disfunção seria para a rotação interior. E como eu corrijo isso? Levando em rotação externa. Então, para quebrar a disfunção de rotação interna, eu tenho que mobilizar a articulação em rotação externa. Então, esse é um exemplo do que acontece no nosso corpo inteiro. Quando a gente tem uma disfunção em determinado movimento, esse movimento não permite que o contrário seja feito, a gente tem que trabalhar principalmente o movimento contrário para devolver a funcionalidade dessa articulação. Certo, pessoal? Um abraço e até o próximo vídeo.